O tema portagens é polémico. Poderíamos falar dos elevados custos das viagens, mas centramos as atenções nas portagens eletrónicas. Há inúmeros condutores que se queixam do abuso das entidades que fazem estas cobranças. Na reportagem especial desta semana, denunciamos um confuso sistema de pagamento de portagens eletrónicas. Se existiam autoestradas livres de portagens por causa da falta de alternativas rodoviárias, hoje são raras as vias em que a cada dezena de quilómetros não se ouça isto. Mas apenas para aqueles que adquiriram o dispositivo da Via Verde. Os que não dispõem do aparelho sofrem as consequências de um sistema de pagamento de portagens debilitado. Tudo é um mistério, desde a forma como o utilizador de autoestradas paga até ao destino do dinheiro das portagens eletrónicas e das coimas aplicadas. Os pórticos foram criados para que não se perdesse dinheiro com recursos humanos nas portagens tradicionais e para facilitar a vida aos utilizadores, dizem. Mas as dores de cabeça que estes monstros têm dado aos automobilistas são difíceis de contabilizar. Ao passar num pórtico como este, a única forma de pagamento é através dos CTT. Pode fazê-lo numa loja dos Correios, através do site, da aplicação, ou então tem que se dirigir a uma loja como esta que tenha o sistema de pagamento PayShop. Basta dirigir-se ao balcão, boa tarde, pedir para pagar uma portagem, é-lhe pedida a matrícula da viatura em questão e depois a máquina diz exatamente quanto deve, mas em nenhum momento o utilizador tem acesso ao que pagou. Não há qualquer descrição de percurso neste talão. É aqui que encontramos o primeiro entrave neste sistema de pagamento. As portagens ainda não estão no CTT quando as queremos pagar, ou então quando as queremos pagar já passou do prazo, ou faltou uma que não sabíamos e depois, passados 6 meses ou 1 ano, recebemos uma carta em casa já com o acréscimo dos custos todos. Acho abusivo e quem perde é sempre o mesmo. Somos nós que usamos as estradas. Por exemplo, se o condutor faz uma viagem longa até ao norte ou ao sul do país, em que a primeira vez que passa numa portagem eletrónica é às 9 da manhã, para almoçar e o último lance com pórticos é às 4 da tarde, a hora a que vai fazer o pagamento pode ser uma verdadeira armadilha. Como não existe qualquer descrição do percurso que está a pagar, tanto as primeiras como as últimas portagens podem ter ficado fora. Até porque, muitas vezes, os valores não estão disponíveis para pagar 24 horas após as passagens, como manda o regulamento. Uma viagem que fiz para Nazaré e fiz um troço de cerca de 2,5 km que eram portagens eletrónicas. E fiz isto a um sábado de manhã e, de acordo com o que eles têm escrito, a referência, o registro teria que lá estar na segunda-feira e não estava, só estava na terça. Ou seja, eles nem os próprios prazos cumprem. E depois, quando finalmente consegui a entidade de referência, já só tinha 2 dias para pagar. Merlin é britânico, mas vive em Portugal com a família há 25 anos. Nunca adquiriu o dispositivo porque raramente circula nestas autoestradas. É apenas uma de centenas de vítimas deste confuso sistema de pagamento. Fossem apenas estas as reclamações dos utilizadores. Era suposto que quem tivesse pago as portagens eletrónicas naqueles 5 dias seguisse a sua vida descansado. No entanto, nem imagina as dores de cabeça que viriam aí. Sou constituída arguida em 12, 13, 14 processos. Parece que eu cometi um crime. Não cometi. Ri-se para não chorar. Mais de uma dúzia de cartas. Primeiro chegaram as das empresas concessionárias com valores a rondar os 20 euros. Mas o que indignou Sónia foram as coimas da autoridade tributária. É acusada de ter circulado na A24, perto de Lamego, em idas e voltas estranhas, ainda mais sem pagar, no espaço de um mês entre janeiro e fevereiro de 2013. Sim, há mais de 5 anos. Algo que não reconhece. Estamos a falar de uma distância de 800 km, 400 para lá, 400 para cá, e eu não faço garantidamente essas viagens nesse período de tempo.
embora tenha os meus pais em Lamego, confesso que provavelmente passei, sim, alguma vez, não recebi aquelas cartas a posteriori para fazer o pagamento e agora recebo, eu acho que já vou nas 13, 14 multas. A Lei 51/2015 regula este regime de dívidas. Aqui está previsto que, quando as portagens ficam por pagar, a empresa concessionária tem de enviar por correio registado com um aviso de recepção uma carta ao proprietário do veículo a notificá-lo da dívida. Se a carta for devolvida, terá de fazê-lo novamente, mas desta vez pode ser por correio simples. Após 5 dias, a notificação é dada como efetuada. Mesmo que o morador se recuse a recebê-la, mesmo que vá para uma morada errada, mesmo que o carteiro não a entregue. À Record TV são vários os casos em que alegam que estas primeiras notificações nunca chegaram ao destino. Passados 5 anos, eu acredito, uma das situações, eu acredito que possa lá ter passado porque coincidiu, salvo erro, com a Feira da Golgã. E eu de vez em quando vou, na altura da Feira da Golgã, vou lá. Para ser muito sincero, se foi efetuado o pagamento ou não me recordo, mas mais uma vez reitero que durante 5 anos não foi feita qualquer comunicação que tinha algo em dívida. Mais um caso de 2013. Todos eles garantem que nunca receberam estas notificações das concessionárias. Eu não tenho problemas em pagar, se realmente passei e não foi paga, não tenho problemas. Acho é que a situação de não ter sido feita qualquer comunicação pessoal e se ter avançado com a autonotícia, acho isso que é uma prática lesiva dos direitos do cliente, por assim dizer, em busca se calhar de um retorno financeiro que de outra forma não iriam obter. Para o advogado Pedro Borges de Lemos, a ausência de uma notificação é suficiente para invalidar a coima. Isto porquê? Porque qualquer pessoa tem o direito de ser notificada de uma infração contra a ordem nacional que tenha cometido, alegadamente cometido, para poder exercer o seu direito de defesa. Parece ter sido assim, com persistência e fundamentos, que a situação de Itatieli foi resolvida. Durante os últimos 3 meses de 2016, fez viagens entre o Montijo e o Monte da Caparica, na A33, deslocações de casa para a universidade. Natural de Coimbra, estava deslocada na margem sul do Tejo e não conhecia o outro trajeto. A única coisa que eles enviaram mesmo foi a indicação que para os Correios foram, mas para a minha morada ninguém consegue confirmar que foram. São acusados de incumprimento do pagamento da dívida, mas alegam nunca lhes ter chegado quaisquer informações. É assim que o processo evolui para uma infração contra a ordem nacional e, consequentemente, para uma escalada de valores. Até que fui notificada no início do ano pelas finanças. Pronto, já tinha valores ali de 900 e até hoje que chegou aqui aos 1.700 euros, não é? 15 euros, 30 euros, pronto, até se justifica e realmente é compreensível. Se realmente passei e que não tenha pago, é completamente compreensível. Agora, 80 euros, 114 euros com uma diferença de 2 dias, não sei em que é que se baseiam. Dúvidas que se repetem com o Luís, que apenas protege a identidade por razões profissionais. Aquilo foi uma coisa que alguém, quando fez, foi entrar e sair, lá na parte onde poderia sair, e no dia 21 a mesmíssima coisa. Portanto, o primeiro dia com 12 minutos de intervalo entre a ida e a volta, e no segundo 15 minutos de intervalo entre a ida e a volta. Ora, eu também não faço viagens assim tipo relâmpago. E quando estou alguns dias, geralmente eu não encontro nem explicações, nem a zona do país em concreto, nem portanto, a rapidez com que aquelas idas e vindas se fizeram, e pronto, e aquelas fotos não me garante e não me dá certezas de que realmente era eu dentro da minha carrinha. Fotografias às quais teve acesso nas finanças depois de ficar revoltado com a coima que lhe foi aplicada. Provas que não convenceram. É aquela carrinha, a cor da carrinha é realmente aquela matrícula. Agora, não há uma visibilidade naquelas fotos nem do local onde ela se encontra e nem sequer, pronto, um pouco mais acima que pudesse se visualizar os ocupantes da viatura. A coima de Luís ascende aos 188 euros.
Já Itatiali reconheceu que estava em cumprimento, mas desempregada e a estudar, exigiu que o caso fosse analisado. Se o Estado dá um limite de 7 mil euros para um cidadão viver bem, como é que eles podem aplicar uma coima de 1.500 euros a uma pessoa que teve um IRS do ano passado com 3.600 euros? Eu vou pedir ajuda ao próprio Estado para pagar a coima? Após a insistência e fora dos prazos de defesa, Itatiali conseguiu reduzir os valores a pagamento. Ao todo, desembolsou cerca de 400 euros entre portagens eletrónicas e custos administrativos. As coimas foram anuladas. As finanças jogam as culpas na Via Verde e a Via Verde joga as culpas nas finanças. Não se sabe quem é que está a pagar, não se sabe que tipo de juros é que eu estou a pagar, eles não conseguem explicar. E se conseguissem, talvez tinham-me obrigado a pagar as coimas, não é? E depois não há explicação de o que é que estão a cobrar, que isso também me faz imensa confusão. O que é que eles cobram? Qual é que é o trajeto? Qual é que é a coima? Não sei. Terá que pagar 10 vezes aquilo que foi o valor que deixou de pagar. Estamos a falar de um direito constitucional, ou seja, o princípio da proporcionalidade que decorre da própria Constituição deve ser respeitado e observado, em primeiro lugar, pelo Estado. Durante toda a reportagem tentámos obter esclarecimentos por parte da tutela. Se os contribuintes têm dúvidas de quem é responsável nestes casos, também a desorientação foi a palavra de ordem na tentativa de obter esclarecimentos. Contactámos o IMT, o Instituto de Mobilidade Terrestre, que nos disse que era a entidade gestora das autoestradas e do Serviço de Pagamento de Portagens até 2011, mas não esclareceu quem é a entidade reguladora e quem tem esse papel desde então. Neste mesmo contacto, o IMT justificou a ausência de descrição dos pórticos no acto de pagamento, alegando proteção de dados e que apenas no balcão do CTT é possível aceder aos detalhes do trajeto. Contactámos as várias concessionárias das autoestradas do país para que estes casos fossem esclarecidos. À exceção da Ascendi, nenhuma deu seguimento ao nosso pedido. Uma resposta que merece ser exposta. Ao primeiro contacto, a concessionária remeteu um longo texto que visa a explicação do sistema de pagamento. Perante a falta de disponibilidade para a entrevista, fomos mais concretos nas questões. Confrontados com as ausências das primeiras notificações por carta, a Ascendi responde: Caso exista alguma situação particular que deva ser esclarecida, os clientes deverão contactar diretamente a Ascendi, que analisará e responderá com brevidade. Quanto ao facto de só este ano estar a ser dado seguimento à ausência de pagamento de portagens de 2012 e 2013, o processo de emissão dos autos de contraordenação é da responsabilidade da AT. Se os automobilistas têm 5 dias para fazer este pagamento, a cobrança coerciva prescreve num prazo de 5 anos. Do Governo, um vazio de respostas. Sendo as coimas atribuídas pela Autoridade Tributária, tentámos contactar o Ministério das Finanças, que num primeiro contacto remeteu qualquer resposta para o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas. Ora, chegámos aqui a um jogo da batata quente, em que cada um passava a batata ao outro. E o que é facto é que, passadas várias semanas, após o primeiro contacto, através de e-mail, através de telefone, continuamos sem qualquer resposta às nossas perguntas. Ainda no apuramento de responsabilidades, fonte oficial do Governo afirma que a lei está a ser cumprida e que estes são casos pontuais. Mas os números do Portal da Queixa contradizem. Perto de metade, ou seja, perto de 50% das reclamações que são dirigidas às concessões das autoestradas têm que ver diretamente com a dificuldade no pagamento das portagens. A maioria das reclamações afetas têm por base esta dificuldade que os consumidores revelam por não terem informação, na sua grande maioria. Uma bola de neve que poderá ter começado num simples pórtico que ficou por pagar por mero desconhecimento. Certo é que fica muito por explicar nesta confusa cobrança de portagens eletrónicas.